você agora pegasse o estudo na mão. Está todo mundo com o estudo na mão aí em nome de Jesus Cristo? Todo mundo está com o estudo na mão? Se você não recebeu o estudo, levante a mão que a gente leva para você agora. É nesse exato instante que a gente leva o estudo. Tem alguém que não tem? O irmão lá não tem o estudo, eles vão levar até você lá em nome de Jesus. Pronto. Foi obreira, foi auxiliar, foi tudo lá. Glória a Deus. A gente está aqui para ajudar você. Glória a Deus. Amém? Vamos começar, pessoal? Nós estamos então no seminário da família. E no seminário da família nós estamos aqui no 7º mandamento. Estamos quase acabando. E hoje o sétimo mandamento começa falando: honre para ser honrado. Ou seja, você sabe que a colheita que nós queremos na nossa vida, nós plantamos na vida das outras pessoas. Não estou entendendo, pastor, então eu vou explicar para você. Tudo que você faz para qualquer pessoa, você vai acabar colhendo na sua própria vida. Você sabe que o Senhor Jesus, ele falou em Lucas capítulo 6, no versículo 31, ele disse: como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Então o que você percebe aqui? Que aquilo que você gostaria, que aquilo que você tem vontade com que as pessoas façam para você, Deus ele vai procurar naquilo que você faz para os outros. Então o que você fizer para os outros, para as outras pessoas, é o que você vai acabar colhendo. Então de repente, quem sabe hoje, você que está me assistindo pela televisão, você que está aqui na igreja, você é uma pessoa que você tem colhido hoje na sua vida o que você mesmo tem feito para as pessoas. Até nesse próximo, no mesmo texto, do mesmo capítulo de Lucas 6, no mesmo capítulo, você vê no versículo 37 dizendo: não julgueis, não julgue. Ah, por que, pastor, que eu não devo julgar? Para não serem julgados. Então você vê claramente na Bíblia Sagrada que se você faz um julgamento, um dia você mesmo vai passar por julgamento. Ou não condeneis e não sereis condenados. Você vê que a condenação, ela é um fruto de uma coisa que eu já fiz isso. Eu condenei os outros, eu posso ser condenado. Por isso que a Bíblia diz: soltai e soltar-vos-ão. Quanto mais você soltar pelas pessoas, quanto mais você perdoar as pessoas, quanto mais você deixar as pessoas livres, você também será livre. E tem mais ainda, o versículo 38 diz assim, a Bíblia Sagrada: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Você vê que é como se fosse um efeito bumerangue. Você joga o bumerangue, ele vai e ele volta, né? Então, diz assim, ó: porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, o que eu quero pregar para você hoje é sobre o seguinte: se você usar uma régua com alguém, um número de régua, vamos assim dizer, essa régua vai ser usada com você também. A mesma medida que você medir as pessoas, você vai ser medido. Então, por isso que o título é: honre para que você possa ser honrado. Então, se de repente está te faltando honra, as pessoas não estão te honrando, não estão te enobrecendo, te respeitando, te estimando, não estão tratando você com dignidade, quem sabe porque está faltando dignidade no tratamento que você está oferecendo às pessoas. E aí começa o primeiro parágrafo assim, vamos ler o primeiro parágrafo. Na época do profeta Malaquias, os homens haviam deixado a aliança que os antepassados fizeram com Deus, né? Distorcendo a palavra dele e questionando o porquê ele não recebia mais as suas ofertas. E é isso que eu tenho observado não só na época de Malaquias, mas hoje. Porque você sabe que naquela época as pessoas faziam ofertas para alcançar a resposta de Deus. As pessoas faziam sacrifícios, eles ofereciam a Deus os sacrifícios para que as respostas chegassem a eles. Mas eles não estavam mais recebendo respostas, né? Então eles não estavam recebendo respostas. Aí eles pediram para Deus: Deus, por que a gente não está recebendo resposta? Por que as coisas não estão acontecendo para a gente? Por que o negócio não está fluindo? Por que o Senhor nos abandonou? O Senhor nos deixou de lado? Por que o Senhor não é mais atraído pelas nossas ofertas? Aí olha só o que Deus vai responder. No primeiro verdinho que tem no estudo aí que você recebeu, o primeiro verdinho diz assim, ó: e dizeis, por quê? Que eles estavam pedindo, né? Por que, Deus? Por que a gente não está sendo abençoado? E ele diz assim, ó, é forte, hein? Porque o Senhor foi testemunha entre tu e a mulher da tua mocidade. Você vê que quando fala aqui testemunha, está falando que ele foi ocular, Deus viu, né? Quando você está lá no fórum, né? E o juiz diz assim, ó:
podem entrar agora as testemunhas. Quem são as testemunhas? As pessoas que viram alguma coisa e têm alguma coisa para contar. E Deus está dizendo assim, ó, eu testemunhei, eu vi. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 3, ó, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus está falando aqui, ó, eu vi, mas o que Deus viu para não abençoar mais esse povo? Voltando aqui para o estudo da apostila que você tem aí, ó. Porque o Senhor foi testemunha entre tu e a mulher da tua mocidade. Pastor, o que aconteceu? Com a qual tu foste desleal. Escuta isso aqui agora, hein? Sendo ela a tua companheira e mulher do teu concerto, ou seja, mulher do teu casamento. E não fez ele somente um, e sobejando-lhe o espírito, porque a Bíblia Sagrada fala o seguinte, que quando o homem ele sai da casa do pai dele, e a mulher sai da casa do pai e da mãe também, os dois vão se unir, vão se tornar uma só carne, é o que a Bíblia diz lá em Gênesis, ok? Então Deus disse, vocês se tornaram um só, mas você foi desleal à sua esposa. Foi desleal a mulher do teu concerto, do teu pacto, do teu casamento. E ele fala assim agora, por que somente um? Agora isso aqui você tem que sublinhar nesse estudo aí, que eu vou explicar bastante isso aqui, ó. Ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito, que ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, quando casou, quando era novo, casou. Por quê? Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que ele odeia, ele aborrece o repúdio, o divórcio. Fala comigo, Deus odeia o divórcio. Fala de novo em voz alta. Está na Bíblia, Deus odeia o divórcio. E aquele que encobre a violência com sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então, o que estava acontecendo aqui? Deus estava observando que os homens daquela época, eles estavam casando, aí eles ficavam um tempo com aquela mulher, contraíam um filho com ela, e aí daqui a pouco eles faziam o quê? Eles tomavam outra mulher e deixavam aquela mulher que eles tinham tido o filho, e eles saíam com outra mulher. Aí faziam filho com outra mulher, e aí deixavam aquela. Eles começavam a ser desleais com a mulher. Ou o homem tinha várias mulheres, e Deus disse, não vou mais responder vocês. Não vou dar mais resposta de vocês. Por que eu não vou dar mais resposta? Porque vocês têm sido desleais. Vocês têm adulterado a esposa de vocês. Mas é só por causa disso? Não. E agora que eu queria chegar aqui num entendimento profundo da Bíblia, que eu, pastor Michael, nunca tinha tido na minha vida, e eu vou passar para você. Você notou que Deus dá uma reclamada, ele diz bem assim, ó, que ele queria uma semente dos piedosos. Fala isso, semente dos piedosos. Por quê? Porque ele diz assim, ó, porque ele buscava uma semente de piedosos. Na tradução, linguagem de hoje, diz assim, na linguagem de hoje, ó, ele queria ver filhos que fossem dedicados a Deus. Na linguagem NVI diz assim, ó, porque ele desejava uma descendência consagrada. Pastor, ainda não consigo entender. Só quem já passou por pai e mãe que se divorciaram sabe o quão difícil é um divórcio. O quão difícil é você passar por um período quando você fica sabendo ou que o teu pai ou que a tua mãe foram infiéis. Quando entra uma terceira pessoa no casamento. E principalmente quando é criança. Bagunça a cabeça da criança. Bagunça a cabeça da criança. A criança, ela começa a perder o senso de união. Ela começa a perder o senso de fidelidade. Fidelidade do pai e da mãe. Você sabe que esses dias atrás aconteceu um episódio em casa que eu disse assim, caramba, olha que coisa séria. Você sabe que eu e a Catiane, nós somos seres humanos igual vocês, eu e minha esposa, né? Eu e a Catiane. E em certo momento eu falei um pouco mais alto com a Catiane. Falei, não deve ter feito isso. Aí a Catiane também disse, não sei o quê. Quando nós olhamos, a gente olhou pro Felipe, o Felipe estava assim, ó, tipo suspirando. E ele disse assim, papai, mamãe. Eu falei, não, calma, papai e mamãe só estão conversando. Quando a gente parou a nossa discussão, eu e a Catiane, sabe o que o Felipe falou? Papai, mas o senhor ama a mamãe? Eu falei, amo sim. Aí eu fui olhar para minha esposa e disse, mamãe, tu ama a mamãe e o papai? Ele disse, sim, eu amo, a gente está só discutindo. Aí eu disse, caramba, só uma discussão, e não foi uma discussão séria, foi uma discussão. O meu filho já ficou com o coração na mão dizendo, papai, o senhor ama a mamãe? Mamãe, o senhor ama o papai? E imagina um divórcio. Imagina um divórcio, imagina uma infidelidade de um homem dentro de casa. O que não faz com a cabeça de uma criança? Então, pelo que Deus está falando aqui, Ele está dizendo assim, ó, o problema de eu não atender mais vocês
é porque vocês começaram a atrair as esposas de vocês e vocês começaram a estragar a próxima geração que eu teria. Eu queria uma geração de pessoas dedicadas a Deus. Eu queria uma geração de filhos consagrados. Eu queria semente de pessoas piedosas. Eu queria que papai e mamãe tivessem sempre unidos, fossem fiéis, para que as crianças se tornassem abençoadas iguais aos pais. Só que eu não estou tendo e vocês estão estragando o propósito que eu tinha na terra. Você está entendendo como é sério essa questão de infidelidade? Como é sério essa questão de divórcio? Você está conseguindo entender o que o pastor Mike está falando aqui, irmão? Que Deus, ele queria uma geração de pessoas que enxergassem o que é união, o que é lealdade. Porque eu não sei se você vai concordar com o pastor Mike agora. Você até pode chegar para o seu filho e para a sua filha e você ensinar. Olha, não faz isso. Olha, não faz aquilo. Olha, não faz aquele outro. Mas o que teu filho e a tua filha, o que eles vão levar de você? É o que você fala ou o que você faz? Exatamente o que você faz. Aquilo que você faz que o teu filho e a tua filha vão carregar. Você pode notar, você pode ensinar o que for para o seu filho. Só que se você fizer o contrário, ele vai ficar com aquilo que você faz e não com aquilo que você ensinou. Tanto é que a Bíblia Sagrada diz o seguinte em Provérbios 22. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Escuta essa, ó. Está aí nos televisores para vocês, ó. Instrui o menino o caminho que ele deve andar. Está falando do adolescente, do adulto e do velho ou do menino? Então, tem até uma certa idade das crianças, você é o Deus delas. Vocês que estão aqui dentro, vocês são o Deus daquela criança. Tudo que aquela criança enxergar o pai e a mãe fazendo, ele vai fazer. Por isso que ele diz, instrui o menino, a criança. Né? Tem uma tradução que fala criança. Instrui a criança o caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, o que você observa? Que você vai ser responsável por traços que vão estar nesses adultos, os futuros idosos, os futuros adolescentes. Nós somos responsáveis pela próxima geração. E você vai convir com o pastor Mike agora. As pessoas querem casar nessa geração que a gente está vendo agora? Não, eles querem só se aventurar. Eles querem ficar junto. Não, para que casar? Vai que não dá certo. Por que eles falam vai que não dá certo? Porque a gente teve uma geração passada que não deu certo. Uma geração passada infiel, uma geração que viveu no adultério. Uma geração que viveu com um homem aqui, com uma mulher lá, com um homem daqui e tal coisa. E os filhos estão assim, ó. Os filhos estão assustados. E eles ficaram traumatizados com isso. E já não querem mais casar. Você sabe que quando o pastor Maico vai consagrar uma criança em cima do altar, quem já viu o pastor Maico consagrando criança aqui no altar? Já viu? Quando eu vou consagrar uma criança, eu trago os pais aqui em cima, primeiro eu apresento a criança, oh meu Deus e tal, eu apresento essa criança e tal, beleza. Aí depois eu digo, meu Deus, eu ponho a mão na cabeça dos pais, meu Deus, que esse pai e que essa mãe, eles sejam usados por ti, porque eles são o Deus dessa criança até certa idade. Então, até certa idade daquelas crianças, os pais são responsáveis. Depois de criança não é mais, mas até menino é. Enquanto for criança, é você que vai instruir. E a pessoa vai carregar isso para o resto da vida. Então, toma cuidado. Toma cuidado a questão primeiro de casar. E depois que você casou, você presta atenção nesse negócio. Porque Deus pode ficar chateado com você, que você está atrapalhando a próxima geração dele. Você sabia que a Bíblia diz que os filhos, eles são como flechas na aljava de um valente? Quem já leu essa passagem na Bíblia Sagrada? Então, o que é uma aljava? A aljava é o lugar onde coloca flechas. Então, a aljava cabe 5 flechas, né? Então, quando você coloca, está ali no Salmo 127, daí, ó, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da tua mocidade. Né? Então, você cabe 5 flechas. E quando você tira a flecha, por exemplo, daqui, você vai colocar no arco e você vai jogar ela para o lugar que você quiser. O que representa isso? Que os filhos, você vai direcionar os teus filhos para a vida. Você é responsável para aquilo que você vai direcionar eles. Então, se você for um pai dentro de casa, infiel com a tua esposa, depois que aconteceu o divórcio, os teus filhos vão passar por tudo isso. Deixa eu fazer uma pergunta bem delicada aqui. Quem já passou quando era criança por divórcio dentro de casa? Quando você era criança? Foi fácil ou foi difícil?
Vixe, destrói a cabeça da criança. Porque a criança, ela quer a linha da união. A criança quer a linha da unidade. E quando a criança se perde com isso, irmão, ela fica, desfigurada, a mente dela, ela não consegue entender direito. Quem está compreendendo o que o pastor Mike está falando? Então é por isso que eu estou explicando isso aqui para você. Aí diz assim o próximo parágrafo, que é muito forte, olha o que diz, ó. Quando desonramos o nosso cônjuge, estamos desonrando o propósito de Deus para a família, que é gerar uma descendência para Deus. Então Deus está mais preocupado, olha que pastor Mike aqui, ó. Deus está mais preocupado com a descendência que vai vir depois de você do que com você. Por isso que não é sair fazendo filho para cima e para baixo. Você não pode sair fazendo filho. E se você não tem estrutura para criar, não é sair se aventurando com uma mulher aqui, uma mulher lá. Não pode fazer isso. Depois separa, pior ainda. Então você vê aqui, quando desonramos nosso cônjuge, estamos desonrando o propósito de Deus para a família, que é gerar uma descendência para Deus. E diz mais agora, algumas traduções dizem uma descendência consagrada. Você sabe que é diferente, irmão. Pensa comigo, é muito diferente. Quando você pega uma família estruturada, tem o pai, tem a mãe, os dois são de Deus, os filhos são criados na palavra. Claro que o relacionamento entre o homem e uma mulher, uma casa, não é uma coisa, apenas espiritual, é uma coisa real. Nós somos seres humanos reais. Então cada um de nós tem os seus problemas. Mas você vê que eles se ajudam, O marido e a mulher, por mais que eles tenham desavenças, eles permanecem juntos. Eles vão resolver a situação, eles oram juntos, eles buscam a Deus. Aí sim a família ela vai ser edificada e vai nascer uma semente piedosa. Vai vir uma semente de Deus, um menino que ele vai dizer, não, meu pai orava para resolver a situação. Meu pai ia na igreja, meu pai e minha mãe eles liam a Bíblia, meu pai e minha mãe eles anotavam as pregações, as mensagens, foi assim que eles resolveram, então eu vou fazer dessa mesma forma, diga aleluia. E diz mais então, a intenção do pai é que o homem e a mulher vivam como se fossem um só, em concordância e unidade, para que assim os filhos compreendam o que significa compromisso e fidelidade, e sejam encorajados a comprometer-se também com Deus e com seus futuros cônjuges. Você viu como é importante a ligação que você tem com a sua esposa, com o seu marido? Porque essa ligação que você tem com a família vai encorajar as crianças a serem comprometidas com quem? Com Deus, exato. Mas se você é uma pessoa, como eu disse, se você é uma pessoa que já mostra essa desunião agora, como é que a criança vai se unir com Deus? É isso que Deus ele tá dizendo assim, é complicado, porque vocês não estão se unindo agora aqui na terra. Como é que vão se unir comigo as crianças? Como é que futuramente essas crianças vão ser? Como é que eles serão adolescentes? Como eles serão adultos? Como eles serão idosos? Tem gente que tem uma dificuldade enorme mesmo de se converter. Por que tem uma dificuldade enorme de se converter? Por causa do pai e da mãe. Por causa que o pai e a mãe, eles eram pessoas que tinham uma personalidade totalmente fora da palavra de Deus. E aí foi difícil para as crianças se converterem, E olha só o que mais que diz aqui, manter a lealdade e obediência à palavra nos torna próximos de Deus e faz com que as nossas ofertas sejam aceitas por Ele. Então tem mais uma coisa aqui que é importante. Quando Deus ele quer abençoar, por exemplo, uma família, o que Deus ele faz? Ele vai olhar para dentro de casa. Sim, Deus vai olhar para dentro de casa se aquela família tem união. Se aquela família tem união, ali Deus ordena a bênção. Deus ordena a bênção onde tem união. Agora voltando aqui, diz assim, honrar é enobrecer, respeitar, prezar, estimar, tratar o outro com dignidade que esperamos ser tratados. E isso é verdade, irmão. Eu vejo que muitas vezes tem desonra dentro de casa, uma desonra tremenda. O marido não honra a esposa não honra o marido, é briga, é desrespeito, é só desrespeito feio, muitas vezes, até me perdoe que eu vou falar agora, até palavrão, irmão. Muitas vezes solta palavrão. O pessoal que brinca lá fora dizendo que começou com os bichinhos pequenininhos, Ai, meu gatinho. Ai, meu amorzinho, gatinha. Pouco com o passar do tempo, os animais foram crescendo. Sua vaca, seu porco, foi crescendo. Mas isso é desonra, irmão. Isso é desonra. Vocês estão se desonrando dentro de casa. Vocês se ferem com palavras, ficam se atacando, ficam se levantando uns contra os outros. Isso é prejudicial, irmão. E outra, pior ainda, as crianças elas são respingadas por isso.
As crianças, os jovens, por isso que ele diz assim, ó, Deus me livre casar. Tem jovem que diz assim, ó, Deus me livre casar. Ele pensa que casamento é um castigo. Porque a mãe dizia assim, ó, Deus me livre esse casamento. Se eu pudesse, eu não casava mais. Tem mulher que fala assim, ó, Deus me livre, nunca mais eu quero homem na minha vida. Aí depois ela reclama que a filha é lésbica. Tem outro que diz, mas Deus me livre, mas eu vou casar, nunca mais eu vou casar. Mas eu nunca mais vou casar, porque olha, que essa mulher que apareceu na minha vida foi o diabo, casar com mulher é o diabo, essas mulher é um bicho triste, que praga. Aí depois você vai reclamar? Você vai reclamar, depois tem um filho homossexual, ai meu filho, olha só, por quê? Porque ele pegou isso dentro de casa. Foi dentro de casa que ele pegou esse negócio. Deus me livre casar. Olha só o que eu vi no meu pai e minha mãe quando eu era criança. Você vê, é como se pegasse outro curso a cabeça das crianças. Ela pega outro curso que não é normal. Ele vê coisa errada, ele vai viver isso. Então você tem que mostrar que tem honra dentro de casa, que é bom casar. É bom casar, é bom estar junto. Por isso que essa nossa geração ninguém quer, só quer se ajuntar. Ai, juntei as escovas de dente. Que mané juntar a escova de dente? Vivem numa aventura, irmão. Vai me dizer que não vive numa aventura? Um dia com uma menina, outro dia com outra menina, outro dia com outra. Vivem numa aventura. Mas sabe onde é que começou isso, irmão? Sabe onde é que começou isso? Dentro de casa. Bem provável que teve um pai e uma mãe que se odiavam dentro de casa. Se odiavam. Porque quando tem um pai e uma mãe dentro de casa, que eles se dão, o filho e a filha vão dizer, um dia eu quero casar igual meu pai, um dia eu quero casar igual minha mãe. Tem gente que fala assim, ó, se é para ter um casamento igual teve do meu pai e da mãe, Deus me livre, não quer casar é nunca. Deus me livre essa praga. Casamento é uma coisa do diabo. Não, não é do diabo não. Casamento é uma bênção de Deus. Diga aleluia. Voltando agora aqui, né? Então, ó, a Bíblia nos ensina a honrar o cônjuge, e isso aqui é forte, ó. E também os nossos pais, sendo este, dentre os 10 mandamentos, o primeiro mandamento acompanhado com promessa. Olha o segundo verdinho que você está lendo hoje, é o segundo verdinho ali, ó. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. Esses dias aí meu filho tá meio brabinho comigo, né? Falei, pai, tu me respeita. Mas 7 anos. Aí eu falei assim, tu me respeita. Eu falei, tu quer morrer cedo ou quer morrer velho? Ele disse, eu quero viver. Eu falei, então tá. Se tu quer viver bastante, tu trata de me respeitar. Porque honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E sabe qual é a promessa? Viver bastante. Se você começar a honrar o teu pai e a tua mãe, tem uma coisa que está garantida, você não morre cedo. Pode vir uma situação, pode vir uma dificuldade, até uma enfermidade brava. Pode chegar uma enfermidade na tua vida. Se você honrar pai e mãe, você não morre cedo. Porque a Bíblia diz aqui claramente, ó, honra o teu pai e a tua mãe, respeita eles, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora diz mais assim ainda, ó, quando tratamos bem nossos pais com respeito, e não é muitas vezes só pai e mãe, que tem gente aqui na igreja que está me assistindo em casa também que não conheceu pai e mãe. Pastor, eu não conheci meu pai. Pastor, eu não conheci, pastor, a minha mãe. Mas teve alguém que criou você. E se de repente a pessoa que te criou foi má também, teve algum amigo, alguma amiga, alguma tia, um tio avô, alguém que te tratou bem. Aquela pessoa que te tratou bem, que cuidou de você, porque muitas vezes dentro de casa tem um padrasto que é mau. Muitas vezes tem um pai que é mau, tem uma mãe que é mau, que fazia muita maldade. Mas tem alguém que te apadrinhava. Tinha alguém que te ajudava. Você tem que honrar essa pessoa, irmão. Você tem que honrar ela, tem que honrar ele. E a Bíblia diz claramente aqui, ó, né? Quando tratamos bem os nossos pais com respeito e estima, garantimos não apenas longevidade, mas também uma vida bem-sucedida, como completa o autor da carta aos Efésios. Agora está aí em Efésios 6:3, mas eu queria ler desde o versículo 1 com você, que diz assim, ó, olha o versículo 1, ó. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais aonde? Aonde? Por que diz no Senhor aqui? Porque tem pais que não vivem no Senhor. Vai lá pegar um copo de cachaça para mim lá. Vai lá, compra uma cachaça para mim lá no bar. Aí eu não vou. Você está me desonrando, menino. Vai lá pegar. Você tem que pegar copo de cachaça? Não, você não tem. Mas assim, ó, a Bíblia diz que eu tenho que honrar os meus pais no Senhor. Então você está em Deus e as pessoas também estão em Deus. Como é bom você honrar pai e mãe que são de Jesus. E você também é de Jesus. E diz mais, porque isso é justo. Aí diz o versículo 2, ó. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E olha só o que diz, ó, além disso, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Quem lembra do filho pródigo na Bíblia? Lembra? Como é que foi a vida dele? Foi uma vida boa ou uma vida desgraçada?
Foi uma vida desgraçada. Por que a vida dele foi desgraçada? Porque ele desonrou o pai dele. Saiu de casa, foi lá e queria a parte da herança, o pai dele ainda vivo, foi, gastou tudo, se arrebentou na vida. Ele chegou ao ponto de comer bolota de porco no chiqueiro com o porco. Tudo por desonra, tudo por desonra. Então você tem que tomar cuidado que a desonra faz isso. A desonra vai fazer você ter uma vida ruim e vai morrer cedo. Quem lembra dos filhos de Eli na Bíblia Sagrada? Lembra dos filhos de Eli? Os filhos de Eli, sabe o que eles faziam? Eles roubavam a oferta da igreja. Além de roubar a oferta, eles se deitavam com as mulheres na porta do templo. Eles desobedeciam o pai dele. E sabe o que Deus falou para eles lá em 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 32? Olha o que diz, ó. Não, versículo 31, desculpa, ó. Eis que vem dias que eu cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E olha o que ele disse mais ainda para Eli, que os filhos dele iam morrer tudo cedo, quer ver? Verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que eu houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Vai morrer tudo cedo. Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, por causa da desonra que eles tiveram ao pai, eles morreram tudo cedo. Eu lembro, sabe, de outro na Bíblia Sagrada? O Cã, que era filho de Noé. O Cã foi outro. Foi lá o Cã e o filho dele, o Canaã. Cã e Canaã zombaram, deram risada que o Noé estava pelado, estava nu, e zombaram, debocharam. Os outros filhos, Sem e Jafé, foram lá e não quiseram nem olhar, largaram uma capa em cima do pai. Os que honraram e respeitaram o pai foram abençoados. Os outros dois foram amaldiçoados, o Cã e o Canaã, porque zombaram. Você vê que essa questão familiar tem uma ligação muito forte no mundo espiritual. Então, como você trata a esposa, como você trata os teus pais. Tem até a questão também dos pais para os filhos, quer ver? Colossenses 3:21, quer ver? Colossenses 3:21 diz assim, ó: vós pais, não irritem os vossos filhos para que não percam o ânimo. Por que tem tanta criança depressiva? Por que tem tanto adolescente depressivo? Por que eles perderam o ânimo? Por que os jovens perderam o ânimo, estão pensando em se matar tudo? Você vê a depressão, a síndrome do pânico, não sei o que. É isso aí, irmão. É dentro de casa, irmão. É dentro de casa. O marido trai a esposa, é infiel, já contrai outro casamento. Você vê que é o filho que é rebelde ao pai, o pai irrita o filho fica depressivo, fica mal, perde o ânimo de vir na igreja, perde o ânimo de ler Bíblia, não quer mais saber das coisas de Deus. Tudo isso é dentro de casa. Você vê que Deus, ele está com um olho dentro de casa. E o diabo também está interessado com a tua casa. Porque se Deus está interessado na semente que vai nascer depois de você, na próxima geração, o diabo também. O diabo quer destruir. E olha que o diabo está fazendo o papel dele direitinho, irmão. Você vê, a nossa geração não quer mais casar. Você vê, nunca viu tanto homem com homem, mulher com mulher, irmão. Você nunca viu tanto isso. Quem concorda comigo? Quem é mais antigo aí? Quem é mais antigo aí, que vive mais um tempo mais, né? Mais velho. Você nunca viu tanto isso, né? Você passa na rua, é homem com homem, mulher com mulher. Deus me livre, irmão. Pastor, mas isso sempre existiu. Ok, sempre existiu, mas não na proporção que está agora, né? Então, voltando, finalizando tudo agora aqui, ó. Um belo exemplo de honra aos pais deu o profeta Eliseu, que mesmo tendo sido escolhido para um importante ministério, não esqueceu de honrar aqueles que até ali foram instrumentos de Deus para lhe conferir a vida, subsistência e ensinamentos. Agora, esse versículo verdinho, o penúltimo que eu vou ler com você, é bonito, hein? Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me primeiro beijar papai e mamãe, e então te seguirei. Então disse Elias: vai, pode ir, mas depois tu volta, porque o que eu tenho te feito? Ou seja, eu te chamei para um ministério, você foi chamado para o ministério, então agora, né, você vem para cá. Mas ele disse: primeiro quero beijar papai e mamãe. Você sabe que de vez em quando eu fico pensando, quando leio essa passagem, será que não é aqui que Deus levanta grandes pessoas? Será que é aqui que Deus não levanta pessoas para grandes ministérios? Pessoas que tiveram uma estrutura familiar? Você vê que o Eliseu lhe disse assim: ó, eu vou te seguir, eu vou cumprir meu chamado, eu vou cumprir meu ministério, eu vou isso. Se você largou a capa em cima de mim, eu vou te seguir, mas deixa eu beijar papai e mamãe ainda, porque eu sou grato. Eu sou grato a papai e mamãe, sabe? Essa questão de vida, subsistência, ensinamento, obrigado. De repente é aí que Deus está querendo levantar a gente para grandes missões. É aí que Deus está querendo levantar pessoas para grandes obras, pessoas que têm uma estrutura familiar. De repente eu fico pensando nessa passagem aqui,
que Deus escolheu Eliseu para que fosse o sucessor de Elias, porque o Eliseu conseguiu realizar 2 vezes o que Elias fez. Tudo que o Elias fez na Bíblia Sagrada, o Eliseu conseguiu fazer quantas vezes? 2. Ele recebeu uma unção dobrada, porque ele tinha uma estrutura familiar. Você vê que ele tinha amor pelo pai, amor pela mãe. Você não vê muito isso no Antigo Testamento, de ficar beijando pai e mãe. Ele disse, eu preciso beijar papai e mamãe. Eu preciso beijar papai e mamãe, né? E para finalizar tudo, acabando agora aqui. Agora isso aqui é forte. Se você, até agora você entendeu a mensagem, mas se você não tinha entendido nada até aqui, daqui para diante, o último parágrafo você tem que entender, que diz assim, ó, a honra não está condicionada às atitudes do outro, mas à posição que essa pessoa ocupa em nossa vida. Não importa se consideramos o outro um bom cônjuge, ou pai, ou uma boa mãe, importa obedecer a ordenança e honrar, ainda que ele não tenha agido de maneira como esperávamos que agissem. Importa cumprir o propósito de Deus para a família e assim colher fidelidade de Deus para com a nossa casa, transformando e salvando os nossos. Escuta só o pastor Mike agora aqui. Eu tenho que respeitar pai e mãe, porque é pai e mãe. Independente se foi um bom pai, um mau pai, uma boa mãe, uma má mãe, né? Vou até dizer para você, um filho. Você já viu algum dia alguém dizendo assim, ó, essa é a minha ex-mulher, já viu não? Nunca escutou, essa é a minha ex-esposa. Já escutou não? Quem já escutou? Agora você já viu alguém dizendo assim, ó, esse é meu ex-filho, ex-mãe, ex-pai. Então, nunca vai existir ex-pai, nunca vai existir ex-filho e nunca vai existir ex-mãe, nem ex-pai, nem ex-mãe, nem ex-filho. O que pode ter é ex-marido, ex-esposa, né? Essa é minha ex-mulher, essa aí. Tudo bem. Agora, isso aqui não. Então, o que acontece? Pai, mãe e filho, você tem que aprender a honrar. Por que tem que aprender a honrar? Por causa da posição. Vai ser sempre seu pai. Mal ou bem é o teu pai. Mal ou bem é a tua mãe. Mal ou bem vai ser sempre teu filho. Sempre vai ser teu filho. É teu filho. Aí tem uma passagem na Bíblia Sagrada, diz, pastor, mas essa pessoa não merece. Escuta o que eu vou te mostrar agora. 1 de Pedro 2,18. E aqui eu vou acabando a mensagem, eu vou fazer uma oração por família hoje, que vai abençoar a tua casa. Mas diz assim a Bíblia. Essa passagem aqui, ela não se enquadra bem para a família. É mais para patrão e funcionário. Mas eu vou jogar ela para cima da família, que vai dar bem certinho, quer ver? E vós servos, funcionários, né? Sujeitai-vos com todo respeito ao seu senhor, com letra minúscula é patrão, né? Então funcionário, respeite o seu patrão, não somente ao patrão bom e humano, mas também ao mal. Acho que você já pegou algum dia um patrão mau, que pisa, humilha, xinga, né? Aquela pessoa ruim, e você vai encontrar. Vai ou não vai? Vai. Mas a Bíblia diz que você tem que respeitar ele. E olha por que eu tenho que respeitar ele. Porque coisa é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Pastor, mas isso é injusto. O que esse patrão está fazendo comigo é injusto. O que ele está pedindo para mim fazer é errado. Sabe? Por que ele está fazendo isso comigo? Está pagando um salário errado. Olha só o que diz agora. Porque que glória será, que poder será, que se pecando sois esbofeteados e sofreis. É que isso aqui acontecia naquela época. Quando eles faziam coisas erradas, eles apanhavam. É que naquela época era escravo, né? Então eles tomavam um tapa, eles apanhavam. Mas olha só que coisa interessante. Mas se vocês estão fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Aí você pode perguntar, mas da onde que é agradável a Deus eu sofrer injustamente? Com um patrão que me bate, que faz coisa ruim para mim? Hoje você não vai apanhar mais. Hoje ninguém vai bater em você, que os direitos humanos e as leis não vão permitir. Mas muitas vezes você é humilhado, passa por perrengues no serviço. Olha só. Porque para isto sois chamados. Atenção todo mundo. Porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O que aconteceu com Jesus? O qual não cometeu pecado, Jesus nunca errou, nem na sua boca se achou engano, nunca falou besteira. Mas olha só, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então Jesus, ele foi entregue na cruz como uma ovelha muda, sem falar nada. E onde é que Jesus está sentado hoje? No trono. Deus tem um trono para toda pessoa que trata bem pai, mãe e filho, mesmo sem merecer. Ainda que eles sejam maus com você,
Ainda que esse teu filho tenha sido um filho ingrato, ainda que teu pai e a tua mãe te trataram mal, ainda vai ser pai, ainda vai ser mãe. E se você conseguir tratar ele porque é pai, porque é mãe, porque é filho, não por causa daquilo que te fez, mas se você tratar essa pessoa por causa daquilo que Jesus fez por você, você vai ser abençoado. Nunca mais trate as pessoas por aquilo que elas te fazem. Trate as pessoas por aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Olhe para as pessoas e honre elas. Trate bem, seja uma pessoa digna. Trate bem, mas essa pessoa não foi digna comigo. Com Jesus também não foram. Foram dignos com Jesus? Eles foram dignos chicoteando Jesus que curava, Jesus que perdoava, Jesus que amava, Jesus que multiplicava pão e peixe, Jesus que amava, as crianças amavam Jesus. Eles não foram dignos com Cristo, mas Jesus foi digno com eles. E se qualquer pessoa precisar de salvação, Jesus dá a salvação. Então é isso que eu queria te falar. Faça isso com o teu pai, faça isso com a tua mãe, faz isso. Quem sabe hoje o teu esposo não está te tratando como deveria tratar, trate bem ele. Quem sabe hoje a tua esposa não está te tratando com dignidade que você entende que ela deveria tratar você. Trate bem a sua esposa. De repente hoje o seu filho, ou o seu pai está te tratando mal. Que pai é esse? Que mãe é essa? Trate bem. E você vai um dia sentar no trono como Jesus sentou. Deus tem um trono para toda pessoa que sofre injustamente. Deus tem um trono e não precisa nascer lá no céu. Aqui na terra mesmo você vai reinar em vida. Você vai ser abençoado. O último verdinho da folha aí para todo mundo, o último verdinho, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Diga aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. O mais forte que você pode ao Senhor. Bem forte a Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé toda a igreja, por gentileza. Eu não sei se você percebeu, Eu vou orar por vocês agora, vocês sairão daqui abençoados hoje em nome de Jesus. Mas eu não sei se você percebeu uma coisa. Vamos ver se você percebeu na hora que eu estava pregando. Você percebeu que Deus, quando Ele quer abençoar uma família, Ele olha como é que está o marido com a esposa, Ele olha como é que está o pai com o filho com o pai, o filho com a mãe. Você vê, a gente pensa que Deus não leva muito em consideração a família. Ele leva em consideração só a tua fé, que ele leva em consideração só o teu jeito e tal. Não. Ele leva em consideração como é que está dentro de casa. Você vê lá em Malaquias, ele não ia abençoar mais o povo por causa da infidelidade dos homens. A infidelidade dos homens não traria mais a resposta divina naquela época. Você vê que até uma pessoa morrer mais cedo é porque foi infiel ao pai, não honrou o pai. Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias e que te vá bem. Então muitas vezes a gente não está indo bem na vida e está morrendo cedo por causa de falta de honra a pai e mãe. Muitas vezes meus filhos estão desanimados, depressivos, porque eu irrito os filhos. Então você nota que tudo é uma ligação dentro de casa. O pai, a mãe, o esposo, a esposa, o filho e tal. Tudo ligado. Toma cuidado, irmão. Deus está de olho na tua casa. Deus está de olho na minha casa. Vamos procurar ser pessoas melhores dentro de casa. Vamos procurar tratar melhor dentro de casa. Mais honra. Honra mais tua esposa. Tira essas palavras de baixo calão que você está. Mas ela é uma bruaca mesmo. Não. Vai devagar. Não, esse meu marido, isso é uma praga, pastor. Isso é uma praga. E o seu filhinho só olhando assim, ó. O que papai é? E eu vou te falar uma coisa. O que eu tenho visto muito no meu gabinete quando eu vou atender. O marido fala mal para o filho da esposa. E a esposa fala mal para o filho do marido. Fica jogando a criança, o adolescente, contra os pais. Então o marido joga contra a esposa, o filho, e a esposa joga contra o marido. E fica esse negócio dentro de casa. E o diabo gosta. Porque essa criança ela vai dizer assim, nunca que eu vou casar. Nunca, isso é uma praga. Casamento é uma desgraça. Só que, irmão, foi a união dos dois que fez a criança nascer. Casamento é uma desgraça e uma bênção. Para quem sabe viver. Para quem não sabe viver é uma desgraça. E aí afeta a próxima geração, né? A próxima geração afeta e bem provável que afete a próxima e a próxima. Por isso que eu digo, né? Eu luto com unhas e dentes, porque Deus odeia o divórcio. Eu luto para estar sempre unido com a minha esposa. Eu tenho uma família real, igual a sua. Eu tenho uma família real. Não é uma família ilusória. A minha família é uma família real. E a minha família também tem briga.
Também tem discussão, também tem atrito. Levanta a mão aqui quem tem família também real. Você tem família real também ou não? Quem tem família real de verdade? Tem atrito ou não tem? Tá, lute para vocês permanecerem juntos. Diga glória a Deus. Quem acredita ainda em família, levanta a mão. Glória a Deus. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus, vamos orar. Pai, obrigado por essa mensagem. Nós precisávamos ouvir essa palavra. Nós precisávamos ouvir esse tipo de mensagem, Deus. Uma mensagem, Deus, que fala ao nosso coração. Uma mensagem, Deus, que faz nós refletirmos em sermos pessoas melhores dentro de casa. Melhor como filho, melhor como pai, melhor como mãe, melhor como esposo, melhor como esposa. Necessitamos disso. Nós precisamos disso. Nós somos encarecidos disso, Deus. A gente não está conseguindo muitas vezes lidar dentro de casa com um filho rebelde, um marido que virou a cabeça. Parece que está louco esse marido parece que está louco, virou a cabeça, enloucou. A mulher teimosa virou também a cabeça. Mas em nome de Jesus Cristo eu vou ajudar você agora. Eu estou em jejum hoje. Eu estou em jejum agora e eu determino que se tem um demônio nessa casa, tem um demônio nessa sala, nessa cozinha, nesse marido, nessa esposa, nesse filho, nesse pai, nessa mãe, nesse avô, nessa avó, sai demônio. Eu agora te amarro, eu te acorrento, e eu te acorrento e te expulso e digo, sai dessa casa agora. Eu estou te amarrando e te mandando embora. Sai dessa família com briga, sai dessa família com deslealdade, falta de honra, desonra, sai com adultério, pornografia, sai em nome de Jesus, vício, toda perturbação nessa casa, em nome de Jesus Cristo, vai embora. E quem sabe tem hoje alguém que chegou aqui nessa igreja, Jesus, que essa pessoa é vítima de uma família desestruturada. De repente as tuas depressões, os teus conflitos internos, tudo que você passa hoje na sua vida é consequência ou fruto de um casamento que foi virado. Um casamento bagunçado, pai traindo, mulher traindo, briga, discussão, espancamento dentro de casa, drogas, adultério, pornografia, homossexualismo, lesbianismo. Isso tudo muitas vezes trouxe consequências na sua vida. Mas isso hoje está sendo acabado, quebrado, desfeito em nome de Jesus Cristo. E você vai viver uma nova vida. Você vai viver uma vida em Deus. Você vai viver uma vida abençoada em nome de Jesus. Você não vai ser fruto de um casamento desestruturado. Você vai ser fruto de uma palavra de Deus poderosa. Agora levanta a mão aqui para esse altar. Pai, aqui estão os azeites. Essa pessoa hoje, ela vai receber essa unção nos olhos. E eu declaro, Pai, que quando essa pessoa receber essa unção nos olhos, ela vai enxergar o poder de Deus na sua vida. Essa pessoa vai enxergar o que Deus tem para ele e para ela. Fale em voz alta comigo. Eu quero enxergar o que Deus tem para mim. Diga obrigado, Jesus, e aplauda bem forte ao Senhor Jesus. O mais forte que você pode ao Senhor. Glória a Deus.